Olá, sejam todos bem-vindos ao canal das Virtuosas no YouTube. Eu sou a Criege e hoje vim falar com vocês sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Antes de iniciar, invoquemos a Santíssima Trindade para se fazer presente neste momento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da aparição de Nossa Senhora, aconteceram no ano anterior, em 1916, a aparição do Anjo da Paz. A primeira aparição do anjo, os pastorinhos estavam juntos pastoreando o rebanho da família e brincavam bastante alegres, sempre faziam as suas orações devido à educação católica que haviam recebido de seus pais. E durante esse período em que eles estavam rezando, eles tiveram o primeiro contato. Sobre as oliveiras, viram a alguma distância uma espécie de luz muito clara, e segundo Lúcia, essa luz era mais branca que a neve. E à medida que eles se aproximavam, eles iam distinguindo as feições. Era um jovem de grande beleza, de aproximadamente 15 anos, e conforme descreveu Lúcia, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Naquele momento os três ficaram atônitos e ao se aproximar a figura disse: "Não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo." Após se ajoelhar na terra, o anjo curvou-se, colocando a fronte no chão. As três crianças, neste momento, disseram que sentiram uma força sobrenatural que os fez imitar o mesmo gesto do anjo. E o anjo repetiu as palavras: "Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam." Então as crianças repetiram essa frase 3 vezes. O anjo levantou e disse antes de desaparecer: "Orai assim, os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das suas súplicas." Isto ficou gravado na mente dos 3 pastorinhos, ficaram muito impressionados com essa experiência, ficaram mergulhados, num silêncio, sem tocar nenhuma palavra, nem mesmo entre si. A segunda aparição aconteceu no verão do mesmo ano, de 1916. Eles viram a mesma figura do jovem, belo e resplandecente como um cristal, e disse a eles: "Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios." Quando ouviram isso, Lúcia pergunta ao anjo como eles iriam se sacrificar, e o anjo responde: "De tudo que puderes, oferecei um sacrifício, em ato de reparação por todos os pecados com que ele é ofendido. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz." E ele se identificou: "Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar."
Na terceira aparição do anjo, que foi pelo final de setembro, início de outubro de 1916, o anjo deixou o cálice suspenso no ar, ajoelhou-se junto às crianças e os fez repetir 3 vezes esta outra oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço pela conversão dos pecadores. Ao final, consolidava um caminho que aos poucos os pequenos pastores iriam conhecer. Era exatamente 13 de maio de 1917. Após a missa, as crianças saíram como de costume para pastorear. Nesse dia, eles soltaram os rebanhos no terreno que pertencia aos pais de Lúcia, localizado numa área chamada de Cova da Iria, que ficava 2 quilômetros de onde eles viviam. Então, eles caminhavam devagar para que as ovelhas pastassem pelo caminho, e por volta do meio-dia, viram de repente algo que mais parecia um relâmpago. A gente tem que ir, vai chover. Começaram a descer a encosta com medo, pois achavam que ia dar início a uma grande tempestade. E eles foram tocando as ovelhas em direção à estrada. E até que mais adiante avistaram sobre uma carrasqueira. Eles viram uma senhora vestida de branco e que brilhava mais que o sol, segundo as palavras de Lúcia. E a menina dizia que dela irradiava uma luz muito clara, intensa, muito semelhante a um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais intenso. Ela lhes disse: Nossa Senhora, não tenhais medo, eu não vos faço mal. Com essa frase, ela iniciou um diálogo com Lúcia e Lúcia a perguntou: de onde a senhora é? Ela disse: sou do céu. E o que a senhora quer? Nossa Senhora responde: vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Naquele momento, Lúcia perguntou para umas amigas se essa amiga estava no céu. Ela disse que sim. A outra amiga, chamada de Amélia, estaria no purgatório até o fim do mundo. Aí Nossa Senhora acrescentou: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Ela responde: sim, queremos. E depois tem muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Então, quando terminou estas palavras, ela abriu pela primeira vez as mãos e um reflexo saía das mãos de Nossa Senhora, atravessou os 3, que ao penetrar no peito e no mais íntimo de suas almas, fazia-os ver a si mesmos em Deus. E logo Nossa Senhora acrescentou: rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Nós sabemos que naquele período estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. A segunda aparição aconteceu no dia 13 de junho. Após rezarem todos juntos a oração do terço, os pastorinhos viram aquele reflexo que se aproximava, e em seguida Nossa Senhora apareceu novamente como fizera em maio, em cima da pequena azimeira. Lúcia, que era a única que conseguia falar com ela, Jacinta via, Francisco também via. Jacinta ouvia, mas não falava, e Francisco não ouvia e nem falava. E Lúcia perguntou: o que a senhora deseja? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o texto todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Nossa Senhora falou: sim, Jacinta e Francisco levarei em breve, mas tu ficais cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação. E essas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Após dizer essas palavras, Nossa Senhora abriu novamente as mãos. As crianças viram então surgir à frente da palma da mão direita de Nossa Senhora um coração cercado de espinhos, que pareciam estar encravados na carne.
E aí naquele momento eles compreenderam que ali era o Imaculado Coração de Maria, muito ultrajado pelos pecados da humanidade, e clamava por reparação. No dia 12 de julho, que foi a véspera do dia anunciado por Nossa Senhora, muitas pessoas vindas de vários locais começaram a se aglomerar ali na frente da casa dos pastorinhos. Quando eles chegaram lá à árvore, cercados por uma multidão já de 2.000 pessoas, começaram a rezar o terço, até ver o mesmo reflexo que se assemelhava a um relâmpago. E em seguida já avistaram Nossa Senhora. E Lúcia perguntou: o que a senhora deseja? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem. Aí Lúcia fez uma súplica para fazer um milagre, para que todos acreditem que a senhora nos aparece. Ela disse: continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. Ao fim dessas palavras, fez como nos 2 meses anteriores. O reflexo que saía das suas mãos, dessa vez pareceu penetrar na terra. E aí, neste momento, as crianças avistaram algo que descreveram como um mar de fogo. Viram mergulhados nesse fogo vários demônios e almas, como se fossem brasas transparentes e negras, ou, como Lúcia contou, bronzeadas com uma forma humana, que flutuavam no incêndio, levada pelas chamas que delas saíam, como nuvens de fumaça, e se espalhavam por todos os lados, muito semelhante às fagulhas que caem dos incêndios, sem peso nem equilíbrio. Lúcia continuou falando que os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais, espantosos e que não eram conhecidos, escuros como carvão em brasa. Assustados, levantaram o olhar a Nossa Senhora, que lhes disse com muita bondade, mas também com tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, começará outra guerra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabeis que é o grande sinal que Deus vos dá, de que punirá o mundo por seus crimes por meio da guerra, da fome e das perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Uma luz foi vista em toda a Europa e muitas testemunhas oculares descreveram o céu como se estivesse pegando fogo. O jornal The New York Times relatou que o céu do norte estava completamente inflamado. A luz trouxe milhares de telefonemas para as autoridades suíças e francesas, perguntando se de fato era um incêndio, uma guerra ou o fim do mundo. Os cientistas a descreveram como uma exibição particularmente brilhante da aurora boreal, um fenômeno luminoso que acontece a partir da emissão de partículas vindas do Sol. Mas Lúcia acreditava que era a luz desconhecida que fazia parte da profecia dada a ela em 13 de julho de 1917. Para impedir isto, eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, várias nações serão aniquiladas, mas, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Quando rezais o terço, era para dizer depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Crianças fizeram silêncio e em seguida Lúcia perguntou: a senhora não deseja mais nada? Ela disse: não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, se elevou em direção ao nascente até desaparecer. Terceira parte do segredo da visão que os pastorinhos afirmaram ter experimentado em 13 de julho de 1917. Segundo Lúcia, ela e os primos haviam visto um anjo com uma espada de fogo em uma das mãos do lado esquerdo de Nossa Senhora. De sua espada saíam chamas que pareciam ser capazes de incendiar o mundo, mas que eram detidas, eram controladas ao entrar em contato com o
pequenos feixes de luz que saíam da mão esquerda da Virgem. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, uma voz muito forte dizia: penitência, penitência, penitência. As crianças, elas sentiram que aquele clarão de luz representava o próprio Deus. E aí elas viram um bispo vestido de branco. Naquele momento, os três tiveram um pressentimento de que aquela figura só poderia se tratar do Santo Padre. Em seguida, elas vislumbraram vários outros bispos, sacerdotes e leigos subindo uma montanha de aparência acidentada, no topo da qual estava fincada uma grande cruz construída com troncos bem toscos. Antes de chegar até ali, o Papa havia atravessado uma grande cidade, bastante destruída. Estava um tanto trêmulo, com passos vacilantes, e ia orando pelas almas dos cadáveres que ele encontrava pelo caminho. Ao chegar ao topo do monte, prostrado de joelhos aos pés da cruz, foi morto por um grupo de soldados que disparavam várias flechas e tiros. E assim foram morrendo, uns atrás dos outros. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos. Cada um deles trazia um regador de cristal, dentro dos quais recolhia o sangue dos mártires e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Próxima aparição, que foi no dia 13 de agosto. Essa foi muito sofrida porque as crianças acabaram sendo detidas, praticamente impedidas de comparecer naquele dia, no dia 13 de agosto. Elas foram enganadas e foram levadas, à delegacia. E o administrador apareceu insistindo para que elas entrassem no carro dele, alegando que assim chegariam mais rápido à cova da Iria. Mas ele fez o contrário. Traiçoeiramente ele deu uma volta em torno da igreja e tomou a direção de Ourém. Foram trancados num dos quartos da casa do administrador. Eles só iriam sair de lá quando revelassem o segredo que Nossa Senhora lhes confiou. Mas eles ficaram em silêncio. Diante de tanto silêncio, sem a menor piedade, o administrador conduziu as crianças à cadeia. Eles foram ameaçados de serem jogados numa caldeira com azeite quente para poder fritá-los vivos. A primeira a ser chamada foi Jacinta. Francisco ficou desesperado, Lúcia também. Eles obrigaram Jacinta a falar, Jacinta não falou. E depois em seguida chamaram Francisco dizendo que Jacinta já havia sido queimado, o próximo era ele e em seguida Lúcia. Mas todos eles demonstravam nenhum temor pela morte em si, mas só pela possibilidade de não voltarem a ver mais Nossa Senhora. Eles decidiram que estavam na hora de rezar o terço e ali eles começaram as orações. Os presos ficaram muito comovidos com aquela visão das crianças e também se ajoelharam tentando acompanhá-los na oração. Passaram por 3 intermináveis e exaustivos dias de inquisições. Como viu que não ia conseguir nada, o administrador decidiu devolvê-los às suas famílias. Quando eles retornaram da cadeia no dia 19 de agosto, finalmente se deu a 4ª aparição. Em segundo Lúcia, Nossa Senhora, com uma expressão mais triste, continuou: rezai, rezai muito e fazei sacrifício pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E no dia 13 de setembro, estavam na expectativa de encontrar novamente na cova da Iria Nossa Senhora. Já encontravam muita dificuldade para chegar até lá, devido à quantidade de pessoas que queriam tocá-los. Começaram a rezar o terço, e logo depois já avistaram tal reflexo que eles já conheciam. Viram Nossa Senhora em cima da pequena azinheira. Elas lhes disse: continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. E agora nós vamos para a 6ª aparição, 13 de outubro. Estava caindo uma chuva torrencial. Nem mesmo um temporal poderia fazer com que os peregrinos ali arredassem o pé dali. Mais de 60.000 pessoas estavam ali naquele local. Quando os 3 pastorinhos finalmente chegaram à cova da Iria, a multidão se uniu em oração e pouco depois viu-se o clarão, característico de todas as aparições. E Lúcia perguntou o que a senhora deseja. Nossa Senhora disse: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra,
honra, e sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o texto todos os dias. A guerra vai acabar e os soldados voltarão em breve para suas casas. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido, pois que ela pronunciou essas palavras enquanto ela se elevava em direção ao nascente, fez com que o reflexo da sua própria luz fosse projetado no sol. Lúcia não se conteve, gritou para a multidão, olhando na direção do astro-rei: olhem, lá vai ela! E todos viraram o rosto para o alto. As 3 crianças afirmaram ter visto, do lado do sol, São José com o menino Jesus no colo, que parecia abençoar o mundo fazendo o sinal da cruz, e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. Assim que a imagem desapareceu, viram Jesus acompanhado de uma virgem, que Lúcia atribuiu ser Nossa Senhora das Dores. Após essa aparição desvanecer, eles viram ainda uma representação de Nossa Senhora do Carmo. E nisso eles ouviram o povo gritar em direção ao sol: milagre, milagre, maravilha, maravilha. A chuva parou imediatamente, todos começaram a sentir calor como se estivessem entrado em uma estufa e já podiam olhar diretamente para o sol, que naquele momento estava muito forte e brilhante, sem sentir qualquer tipo de incômodo. E o sol começou a rodopiar loucamente, girando sobre si mesmo. A atmosfera mudou de cor, assumiu uma tonalidade arroxeada, fazendo com que tudo em sua volta assumisse a mesma cor. Logo depois, a atmosfera ficou amarelada. A multidão, pasma a olhar para o céu, estavam hipnotizados. Viu o sol ficar vermelho e crescer rapidamente, como se o astro-rei se desprendesse do firmamento e já fosse em direção à terra para esmagá-los. Algumas pessoas jamais vão acreditar. Mesmo quando estiverem diante da face de Deus. O sol logo voltou para o seu lugar de sempre e ao seu tom amarelo característico. Quando o sol voltou, o céu voltou ao normal. Os presentes ali encontravam-se prostrados, totalmente pasmos, todos muito emocionados, e as pessoas exclamavam que viram o sol bailar, que era o milagre prometido por Nossa Senhora. Os testemunhos foram registrados, todos descreviam a mesma cena. De fato, ali, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram tocadas pelo amor de Deus.
Finalizemos então com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter assistido até o final. E se você ficou até esse momento, ajude o nosso canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever. Caso não seja inscrito, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos.